alguns paradigmas. Talvez hoje vai quebrar alguma coisa que você entendia do que era graça, ou até mesmo do que era lei, e agora você vai perceber e falar assim, poxa, talvez isso faça sentido. Se não fizer sentido para você, depois você pode me chamar e falar assim, eu não entendi, explica de novo. E a gente senta e tenta explicar. Amém? Amém. Porque não é um assunto que dá para se encerrar em 1 hora. Não é um assunto que dá para a gente falar e fechar em 1 hora. Ou em 40 minutos. Então vamos tentar aqui explicar, tentar conversarmos e entender o que é graça, o que é lei. Eu não quero só falar da graça, eu quero trazer um pouquinho de lei para a gente entender onde nós estamos hoje, o que Jesus fez por nós hoje. Essa canção que foi cantada por último, então liberta-me de mim, ela diz tudo, diz muito do que nós vamos falar nessa noite. Amém? Amém. A lei veio por intermédio de Moisés. Simples. A lei ela veio com um objetivo, de que nós obedecêssemos, de que o povo obedecesse. Esse era o objetivo da lei. Deus queria colocar uma regra. Amém? Amém. Deus queria colocar uma regra. Deus queria colocar algo para que o povo obedecesse. Porque enquanto não existia lei, enquanto não existia o tabernáculo, enquanto não existia Moisés ali descendo com as tábuas, enquanto não foram colocadas regras, não se tinha o que obedecer, a não ser quando Deus falava. Então Deus falou para Moisés, olha, eu vou colocar algumas regrinhas, eu vou colocar leis, eu vou estabelecer um limite, para que vocês vão até aqui, e se passar disso, vocês transgredirão a lei. E transgredir a lei é? Ele falou baixinho. Pecado. Então o que Deus queria com a lei era simplesmente que o povo obedecesse. E foi isso que aconteceu? Hã? Pouquinho antes da lei. Quem que a gente teve antes da lei? Adão. A gente teve Adão. Adão viveu a lei? Não. Adão não viveu a lei, porque até lá não tinha lei. Mas Adão foi feito quem? A imagem e semelhança de Deus. Adão foi feito a imagem e semelhança de Deus. Então presta atenção aqui. Se Adão foi feito a imagem e semelhança de Deus, e a ordem de Deus era que fosse produzido cada um a sua espécie. Reproduzam agora, cada um conforme a sua espécie. O que era que Deus esperava de Adão? Que o que nascesse dele, que viesse a partir dele, também fosse imagem e semelhança de Deus. E o que Adão faz? Adão corrompe o molde. Adão apontava para Jesus. Era uma figura de Jesus. E Adão corrompeu o molde. Eu já trabalhei em uma empresa, uma área produtiva onde eram os moldes. E descia uma massa, entrava dentro desse molde e todas as peças saíam iguais. Até que, se acontecesse alguma coisa com o molde, as peças começavam a sair diferentes. E quando saía uma peça diferente, existia eu até esqueci o nome, eu não vou lembrar agora, mas era um bracinho que ia passando numa esteira. E tinha um bracinho que quando ele percebia que aquela peça era diferente, ele dava um soquinho assim, e jogava para fora. Aquela não serve, porque era diferente. Então a ideia de Deus era que todos viessem à sua imagem e semelhança. Só que Adão pecou. Adão ele corrompeu o molde que era para que todos fossem imagem e semelhança de Deus. E quando Adão corrompe esse molde, ele
compromete todos dali para frente. Eu li João para que você entendesse que a lei veio por Moisés e a graça veio por Jesus. Agora abra comigo em Romanos. Nossa, eu sou meio devagar assim, daqui a pouco eu chego, tá? Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículo 3. Porquanto o que fora impossível na lei, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e por causa do pecado, e na carne Deus condenou o pecado, para que a justa exigência da lei fosse satisfeita em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo... Quem já leu Romanos e não entendeu nada aqui? Um monte de gente. Romanos é um livro complicado às vezes de se entender. Só que esse texto, ele é muito simples. Porquanto o que for impossível na lei. Eu não sei se você já parou para pensar o porquê Jesus veio. O porquê que Jesus morreu na cruz por mim e por você. Um cara chamado Adão compromete todos os outros homens com o seu pecado, e agora o molde foi corrompido. Então, por causa do pecado, por causa da lei, era impossível que o homem vivesse em espírito. Era impossível na lei se relacionar com Deus. Era impossível na lei viver uma vida em espírito. Era impossível na lei, por causa do pecado, viver a vida que hoje você pode viver com Jesus. Na lei era impossível. Por isso, o texto diz assim: isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne. Por isso, a Bíblia fala do primeiro Adão e do último Adão. Por que o último e não o segundo? Porque não era necessário que viesse outro depois dele. Porque se ele fosse o segundo, teria que vir um terceiro. Mas ele não é o segundo Adão, ele é o último. Porque depois dele não seria necessário mais ninguém. Porque ele viria em carne, ele viria em uma natureza pecaminosa para fazer o que o homem não conseguiu fazer. Amém. E com isso, ele traz graça. Diga assim: graça é relacionamento. O que Jesus fez foi resgatar eu e você. O que Jesus fez foi resgatar eu e você. Nós estamos confundindo a verdadeira graça de fazer o que se quer fazer, sendo que a verdadeira graça, ela veio para eu ter um livre acesso a Deus, um livre acesso a Jesus. A graça não me é a autorização para pecar. A graça não veio, Jesus não veio para falar assim: olha, o que os homens não conseguiram fazer por causa da lei, eu vou facilitar para vocês. Não foi isso que Jesus fez. Sabe por quê? A lei de Moisés
era assim: não adulterarás. Sim? Só isso, né? Quando Jesus vem, Jesus fala assim: ó, qualquer um que olhar para a mulher do próximo com uma intenção, já cometeu adultério. E aí eu te pergunto, a lei de Jesus é mais fácil que a lei de Moisés? Não. A lei de Moisés diz assim: ama o teu próximo, mas odeia os seus inimigos. Era olho por olho? Meu irmão, você é meu inimigo, eu vou te matar na espada. Eu vou tomar suas terras. E aí Jesus vem e diz assim: ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo. E aí ele diz assim: eu dou um novo mandamento para vocês. Ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo como eu amei vocês. Já não é nem mais como você se ama, é como o Senhor te amou. É mais fácil do que a lei de Moisés? Não. Abra comigo. A gente vai dar uma passeada, amém? Amém. Quem gosta de Bíblia aqui? Amém. Quem está lendo a Bíblia esse ano todo? Amém. Oh, glória, hein? Aleluia. A gente está com um plano de leitura lá na igreja, de ler a Bíblia em um ano. A gente fez ano passado, estamos fazendo esse ano de novo. Olha para quem está do seu lado aí. Dá um sorriso de crente bonito. Bonito, é um sorriso bonito de crente. Vai, irmão, dá um sorriso. Vou falar igual o meu pastor falava que faleceu. Ele fala assim: quem não sorri não vai para o céu. Leva. Dá um sorriso bonito e diz assim: quem não lê a Bíblia, melhor, crente que não lê a Bíblia, não é crente não. Amém? Crente que não lê a Bíblia não é crente não. Eu amo a palavra de Deus. Amém? Eu pedi para abrir em Hebreus, né? Eu não falei não? Não. Hebreus capítulo 8. Vocês estão me enrolando. Hebreus capítulo 8. Não é o 8 não, deixa eu achar aqui. 7. Hebreus capítulo 7, versículo 12. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Então eu te pergunto, você vive na lei ainda? Aí Paulo diz assim: a lei foi anulada. Sim ou não? A lei nos conduziu até Cristo. Exatamente isso. A lei nos conduziu até Cristo. Para que quando Cristo chegasse, o sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, trouxesse uma nova lei. Isso não quer dizer que essa lei ela é mais fácil porque não foi cumprida a outra. Você entendeu? Amém. Ah, Jesus veio para facilitar, porque era impossível que o homem vivesse em santidade, porque a lei era pesada. Era impossível o homem viver em santidade, porque a lei era muito difícil de ser cumprida. Como eu disse para vocês, lá era olho por olho e dente por dente. A lei de Jesus, olha aqui, necessariamente também é mudança de lei. O que Jesus faz? Ele dá uma aumentada na lei. Eu vou dar uma melhorada na lei. Não é mais olho por olho e dente por dente. Agora é amar o Senhor teu Deus e amar o teu próximo também. Amar aqueles que te fazem o mal. Amar aquele que persegue você. Então não ficou mais fácil. A lei hoje é mais difícil. A gente está confundindo graça. Então se perguntar para você, se você vive ainda na lei? Sim, eu vivo na lei.
Porque como o Bart me disse, nessa hipergraça, essa hipergraça hoje nos facilita muita coisa. Essa hipergraça hoje, Pedro, me facilita a fazer coisas que antes eu não podia fazer. Então no meu tempo era pecado, agora não é mais pecado. Peraí, mudou? Misericórdia. Estão justificados pela fé. Presta atenção. Eu me converti. Na verdade eu vim para a igreja com 7 anos. E eu fico até assim com inveja quando o povo fala assim, eu aceitei Jesus na data tal, no dia tal, eu comecei a orar em línguas. Eu não marquei nada, porque eu sempre fui da igreja, então eu não lembro nem do dia do meu batismo. A falar, eu aceitei Jesus, irmão, naquele dia. Eu nem lembro. Eu sei que eu aceitei, né? Meu batismo eu também não tenho nem lembranças de como foi meu batismo, irmão. Eu sei que eu me batizei, alguém me batizou. Mas era tão rígido as coisas que eu tinha medo. Eu tocava no louvor, eu tinha medo de subir e colocar a mão no instrumento. Hoje, tem gente que tem medo de pôr a mão na macumba se estiver ali fora, mas não tem medo de pôr a mão no instrumento na casa de Deus em pecado. Macumba, passa, misericórdia, é macumba, não mexe não. Mas vem um pecado, pastor, para colocar a mão no que é de Deus. Se perde o temor, se perde o que temos de mais precioso, que é a presença de Deus. Se deixa ir por causa do pecado. E o que Jesus faz? Ele me resgata. Ele faz com que hoje eu possa viver uma vida livre do pecado. Ele dá um upgrade na lei. Sabe, eu vou aumentar o nível. Eu não vou facilitar, eu vou aumentar. Só que agora, eu enviei o Espírito Santo. O que na lei não tinha, hoje vocês têm. Você entendeu? O que na lei não tinha, hoje você tem alguém chamado Espírito Santo. Ele vai ensinar a vocês todas as coisas. Então, o que a graça faz é justamente restaurar o meu relacionamento com Deus. Para eu viver o que nós cantamos nessa canção. Liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Ser a casa, ser a habitação de Deus. Para que isso ocorra, eu preciso entender que agora essa lei que nós vivemos não é uma lei mais fácil do que a outra, porque a outra não foi cumprida. Mas é uma lei que foi ganhado um upgrade. Foi colocado algo ainda maior, porque hoje eu tenho o Espírito Santo. Então se eu quiser ser cheio de Deus, hoje eu posso. Hoje eu não preciso andar com a arca da aliança para falar assim, olha, eu tenho a presença de Deus. Não. Sabe o que eu posso fazer? Abrir a porta do meu quarto, entrar lá dentro e ficar lá o dia inteiro, se eu quiser, orando para Jesus, falando com Jesus. Amém? Sim. Hoje você pode estar tomando banho falando com Jesus. Hoje você pode andar na rua, lavar a louça, fazer qualquer coisa falando com Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, a graça, ela não veio com o principal objetivo de perdoar os seus pecados. Isso não é graça. O principal objetivo da graça não é perdoar os meus pecados. O principal objetivo da graça é restaurar o meu relacionamento com Deus. As pessoas estão usando graça de uma forma errada. Ah, se eu pecar, a graça me perdoa, porque hoje a graça faz isso. Só que a graça não é uma permissão para pecar. A graça é um empoderamento para eu não pecar. Então eu não uso a graça depois que eu peco.
Eu uso a graça antes de pecar. Você entendeu? Ah, eu pequei, eu vou usar a graça. Graça não se usa. Graça se vive. Graça desfruta. Então você, eu pequei, então eu vou usar da graça. Não. Usufrua da graça. Viva na graça, que é um relacionamento com Deus. E quem tem relacionamento com Deus todos os dias, quem tem um relacionamento com Deus constante, quem entra dentro do quarto todos os dias, tranca a porta, como diz em Mateus 6,6, tranca a porta do teu quarto. Irmãos, é uma prática que eu tenho desde ainda criança. Minha mãe está aqui, é prova disso. Eu falava para ela, eu estou entrando no quarto, que ninguém me incomode agora, porque eu vou orar. Sabe? Você que ainda é adolescente, ou jovem, ou até mesmo já velho que está aqui, crie esse hábito. Se você quer ter um relacionamento com Jesus, se você quer conhecer Jesus, se você quer saber o porquê viver essa verdadeira graça, entra dentro do teu quarto, tranca a porta e se relaciona com Deus. E você nunca mais vai precisar usar a graça porque você pecou. Porque o relacionamento com Deus vai te empoderar a não pecar. O teu relacionamento com Deus vai te fortalecer para você não pecar. O teu relacionamento com Deus vai fazer com que você tenha temor para não pecar. Sabe? Me preocupa hoje pessoas que usam da graça para fazer o que querem. E porque nós vivemos a graça hoje de Deus, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Hoje o caminho é mais curto. Não, o caminho não é curto. A palavra de Deus não mudou. A porta ainda é estreita, o caminho ainda é estreito. Você quer passar por ele? Então vem. Você quer chegar? Então vem. Porque se você não quiser, o caminho também é livre. Você pode escolher a porta larga. Ninguém mandou você estar aqui hoje à noite. Amém? Quando você está aqui e você ouve, você se compromete com o que você ouviu. A graça não é Deus olhando para o meu pecado e dizer assim, olha, eu te perdoo. A graça não é isso. Sabe? Seria muito fácil para nós. Eu acho que seria um sacrifício muito grande para simplesmente isso. Eu acho que seria um sacrifício muito grande para simplesmente eu hoje ser perdoado quando eu quiser pecar. Eu pequei, a graça me perdoa. Eu pequei, a graça me perdoa. Eu pequei, a graça me perdoa. Não. Até porque não é a graça que te perdoa. É Jesus que te justifica. A graça veio para te empoderar. A graça veio para te restaurar o que nós tínhamos perdido. O que o homem tinha perdido. Porque eu não sei se você sabe, o Éden, ele não era o jardim. O Éden não era o jardim. Deus plantou um jardim no Éden. Diferente. E aí Deus fala assim, Adão, tá vendo isso aqui? Cuida para mim. Cuida disso aqui para mim. E aí eu fico tentando, não passa na minha cabeça, eu fico tentando imaginar como era esse jardim. Tenta aí na sua cabeça imaginar como era o jardim de Deus plantado no Éden para Adão cuidar. Imagina esse jardim. E Adão ali vivendo aquilo todos os dias. E a Bíblia diz que todos os dias, Deus vinha na viração do dia para se relacionar com Adão. Todos os dias. Deus vinha e não sei o que eles falavam. E aí, como é que foi seu dia? Senhor, hoje eu coloquei nome
Esse bicho aqui eu dei o nome de galinha, que parece com uma galinha. Deus, hoje, eu dei uns 3 mergulhos nesse rio aqui. Puxa, a água estava gelada. Não dá para dar uma aquecidinha? Não sei o que eles falavam. Ó, essa aqui tem cara de vaca. Vamos pôr o nome de vaca. Ô, Adão, legal. Bacana. Continua cuidando para mim. Até que chegou o dia que Eva introduziu o pecado. E Adão também deu uma escorregada e pecou. E aí, Deus é tremendo, amém? Deus veio. Deus deixou de vir porque ele pecou? Hã? Sabe o que é isso? Graça. Deus não veio se relacionar com Adão ou para perdoar ele e falar assim, ou acusá-lo e dizer assim, você pecou. Eu falei para você, come de tudo, mas não come do fruto daquela árvore. Não. Deus simplesmente chamou ele pelo Adão. E Adão estava, Senhor, é o Senhor. Com vergonha, porque sabia o que tinha feito. Porém, o fato, a escolha de Deus e ainda assim veio, isso se chama graça. Porque ainda assim Deus queria se relacionar com ele. Ainda assim Deus queria vir se relacionar com ele e tentar entender. Sabe? E falar, cara, o que aconteceu? Mesmo que você falhou, eu ainda estou aqui, vem falar comigo. Diga assim, Deus é um Deus perseguidor, porque Ele me ama. Não importa o que você tenha feito. Não importa. Existe alguém que te justifica e que te ama. Sabe? Você veio do jeito que você estava essa noite. Teve pessoas que talvez chegaram aqui cambaleando. Teve pessoas que chegaram aqui dizendo, olha, hoje é o meu último culto. Teve pessoas que chegaram aqui dizendo assim, não, eu não aguento mais. Eu não consigo me libertar. Eu não consigo me livrar. E é aí que eu te digo que a graça faz sentido. Porque ainda assim, Deus quer se relacionar. Deus quer dizer para você assim, ei, eu estou aqui. Essa é a verdadeira graça. É a graça que ainda permanece o seu relacionamento com Deus. Essa é a verdadeira graça. É aquela que ainda permite com que você se relacione com Deus. Só que Deus faz algo para ensinar Adão e Eva. Que eu acho que foi o que mais doeu em Adão e Eva. Sabe? Deus diz assim, eu estou tirando vocês do jardim. Eu estou tirando vocês do lugar do relacionamento. Eu estou tirando vocês do lugar aonde eu coloquei para vocês. Então eu estou tirando hoje. Tirando vocês do jardim. A dor de parto não era nada. O fato de agora ele ter que trabalhar para comer, isso não era nada. Sabe? Mas você perder o relacionamento de face a face com o Senhor, você perder o lugar que Deus criou para você, para Ele vir se relacionar com você. Hoje, eu falei pro Bart, eu entrei aqui, eu falei, puxa, que igreja linda, tudo arrumadinho, tudo lindo, as luzes, e sabe o que é isso aqui? É a nossa vontade, né, pastor, de fazer o melhor lugar para Jesus, de fazer um lugar aconchegante para Jesus.
Isso é o que eu faço para Ele hoje, amém? Só que com Adão e Eva, não foi Adão e Eva que fez um lugar para Deus, foi Deus que fez um lugar para eles. Que isso, que privilégio é esse? Foi Deus que fez um lugar e fez um jardim e falou assim, é aqui que eu vou me relacionar com vocês. Sabe qual é o ambiente que Jesus quer fazer para você? Talvez seja no teu quarto. Ah, mas eu entro lá e eu não sinto nada. Ah, mas eu entro lá e eu não consigo ler a Bíblia porque eu não entendo. Eu entro lá e não sai nenhuma palavra da minha boca. Eu já até tentei orar, mas eu não consigo orar. Eu não sinto Deus, eu não sinto a presença de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa sentir nada. Quem quer sentir você lá dentro é Ele. É diferente. Se você entrar, eu te desafio essa noite, eu rasgo minha Bíblia, se isso não funcionar. Comece a ter um relacionamento verdadeiro com Deus. E eu rasgo a minha Bíblia, se você não parar de pecar. Comece a ter um relacionamento verdadeiro com Deus. E você vai entender o que é verdadeira graça. A graça não é autorização para pecar. A graça não é uma permissão para fazer o que eu quero. A graça é um empoderamento para não pecar. A graça é um empoderamento para antes de pecar. Eu já estou me relacionando com Deus. Então eu não vou chegar a pecar. Porque eu tenho um relacionamento verdadeiro com Deus. E aí, eu sim uso a graça, usufruo da graça para me relacionar. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, de cima a baixo. E a melhor notícia é que não tem ninguém que pode vir costurar ele hoje. Não, deixa eu fechar esse acesso aqui. Deixa eu costurar, deixa eu fechar isso aqui de novo para que o homem não se relacione com Deus. Porque na lei era isso que acontecia. Na lei o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para pedir perdão pelo pecado do povo. E aí quando o povo queria se falar, se tratar com Deus, olha, por favor, leva isso aqui a Deus. E aí teve um dia que Deus falou assim, Moisés, prepara o povo, pede para eles se santificarem. Pede para eles limparem as mãos. Pede para eles trocarem as suas vestes. Porque eu vou vir no monte e vou falar. E vou me apresentar. Porque até então Deus só falava com Moisés. E aí quando o céu fechou, que começou a vir trovões, o povo falou, Moisés, vamos fazer o seguinte, vai lá você lá e fala com ele, porque a gente está com ele. E hoje, tem gente vivendo isso. Pastor, o senhor ora por mim? Jamais o pastor vai negar a oração. Amém? Amém. Jamais. Só que você quer deixar seu pastor feliz? Chega nele e fala assim, pastor, eu já orei. Ao invés de você falar assim, ora por mim. Eu já orei. E a resposta de Deus foi essa. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Porque você tem acesso hoje ao Senhor. Você não precisa chegar a Moisés e falar assim, Moisés, vai lá falar com Deus lá. E se Deus falar alguma coisa, você me fala depois? Pastor, eu estou com uma situação essa semana, ora por mim. Óbvio. Nós vamos orar. Só que geralmente quem pede oração não ora. Me ajuda em oração, mas na verdade você está sozinho. Na verdade você deixou o pastor sozinho, porque você não está ajudando ele. Você tem acesso. O véu já rasgou, o acesso é teu. Amém? Para de pegar carona na fé dos outros.
Para de pegar carona na oração dos outros. Você tem acesso a Jesus. Glória a Deus, Senhor. Isso é verdadeira graça. É o relacionamento que Ele já restaurou para que hoje você chegasse a Ele. Glória a Deus. E digo mais, você pode entrar com ousadia e autoridade na presença dEle. Glória a Deus. Amém? Você pode entrar em oração. Você pode entrar adorando a Ele. Porque o acesso já foi aberto. Glória a Deus. Não se engane em pensar que graça veio para perdoar os seus pecados. Graça não veio para perdoar os seus pecados. Graça veio para restaurar o que nós tínhamos perdido. A nova aliança veio para isso, para restaurar o meu relacionamento. Já tem mais ou menos uns 4, 5 anos que, se eu for falar de fé, eu vou falar de relacionamento com Deus. Que se eu for falar de dízimos e oferta, eu vou falar de relacionamento com Deus. Se eu for falar de qualquer assunto que seja, eu vou trazer relacionamento com Deus. Sabe? Por quê? Porque eu não consigo ver uma igreja distante do amado. Eu não consigo ver uma igreja distante daquele a quem Ele adora. Não tem sentido, parte disso isso no começo. Não tem sentido a gente fazer tudo isso aqui e não ser para Jesus. Amém? Amém? A gente pode preparar, como eu disse, a casa. Preparamos o altar. Preparamos as luzes. Sabe? Arrumamos as cadeiras, um tapete lindo desse. Um lugar bonito como assim também nós fazemos no dia da ceia. A gente prepara, põe uma mesa bonita e assim, né? E às vezes a gente fica preocupado ainda. Nossa, mas será que as pessoas que estão vindo, será que foi bom? Será que não estava alto? Será que as luzes não incomodaram? Sabe? E às vezes nós nunca perguntamos, poxa, será que Jesus gostou? Será que Jesus gostou? Será que eu consegui agradar o meu amado? A igreja. Você é igreja? Amém. Nós somos a igreja. A igreja foi levantada com esse intuito. Sabe? O que um dia o molde foi estragado, hoje você tem livre acesso para relacionar com Deus. E agora fazer a pregação da palavra de Jesus ser anunciada. A palavra de Jesus chegar em lugares aonde jamais poderia chegar. Jamais a palavra poderia chegar aos gentios. Isso jamais aconteceria. E hoje pode. Hoje deve. Porque a ordem de Jesus foi essa: fazer discípulos a todas as nações da terra. Não só aqui, para o nosso povo, para os judeus, não. Gentios eram todos aqueles que não eram judeus. E nos alcançou. Esse amor nos alcançou. A palavra nos alcançou. A graça nos alcançou. Não para fazer o que você quer, mas para te empoderar a vencer o seu pecado. Quer vencer o pecado? Viva na graça. Amém? Amém. Quer vencer o pecado? Viva na lei. Como assim? Viva na lei de Jesus. Quando se mudava o sacerdócio, necessariamente se mudava a lei. Então, se você vive na lei, sim, você vive na lei. Que lei? A lei de Jesus. Ama o Senhor e ama o teu próximo.
O adultério Glória a Deus. não é o ato, é só de olhar. Glória a Deus. Isso nos faz entender que a lei de Jesus não veio para facilitar. A lei de Jesus veio para dar uma complicada. Glória a Deus. A lei de Jesus não veio para facilitar. A lei de Jesus veio para dar um puxão de orelha e dizer assim, ó, não está mais fácil não. Glória a Está Deus. mais difícil. Não se engane, achando que a graça é facilidade. Você conseguiu entender que a lei ainda tem, mas é a lei de Jesus? Amém? E que a graça não é facilidade. A graça não é facilidade de eu poder fazer o que eu quero. O que era pecado antes, que a palavra dizia que era pecado, ainda é pecado. Amém? Não é porque Jesus veio que agora não é mais pecado. Porque a palavra não muda, a palavra é uma só. Então o que era pecado lá atrás ainda permanece pecado. Não se engane. Em todos os lugares aonde eu tenho andado, eu tenho orado para que seja restaurado o relacionamento das pessoas com Deus. Sabe o que a gente tem que ter? Tempo para Deus. Tempo com Deus. Pessoas que não têm tempo com Deus são enfraquecidas por qualquer vento de doutrina. Glória a Deus. Pessoas que não têm tempo com Deus, que não têm relacionamento com Deus, ainda não entenderam o que é a verdadeira graça. Sabe? Eu sempre aprendi, para você entender o que o relacionamento com Deus faz. Glória a Deus. Eu sempre aprendi que os ministros do altar, eles eram responsáveis por levar a igreja à adoração. Então tinha culto que as coisas não iam, aí a gente ficava, levanta a mão, parecia o do SBT lá que animava a plateia lá, como é que é o nome dele? O Liminha. A gente parecia o Liminha no altar. Agora bate palma, a igreja batia palma. Agora levanta a mão, a igreja levantava a mão. Dá um glória, a igreja dava um glória. Agora são os homens, lembra essa fase? São os homens. Agora são as irmãs. Enquanto isso, os homens dão glória a Deus. Os homens, glória a Deus. Se você não falasse nada, a igreja ficava assim. Até o dia que eu entendi que eu não sou responsável por levar você a Deus. Sabe por quê? Porque aí quando o culto era frio, a culpa era do altar. Tem alguém pecado aqui, hein? Alguém pecou, porque o louvor hoje não fluiu. Quem é desse tempo? Alguém pecou. E aí depois do culto começava até a investigar nossas vidas. Ia ser uns detetives. Deixa eu ficar de olho naquele ali. Não, aquele ali acho que não foi não. Só que o que acontece? A pessoa faz o que ela quer, de segunda a sábado. Aí domingo ela vem para a igreja. Aí ela levanta as mãos, achando que o Espírito Santo é um interruptor. Que você acende ele e você apaga a hora que você quiser. Aí chega domingo na igreja, levanta as mãos e acende. Agora eu vou sentir. Eles vão cantar e eu vou arrepiar. Senhor, agora. E nada acontece. E a culpa não é de quem está aqui às vezes. A culpa não é da pessoa que tem que te levar à adoração. Porque o resultado de você sentir, como você diz, a presença de Deus no culto, já vem da tua casa. Glória a Deus. Já vem do teu relacionamento com Jesus. Então eu entendi que quando eu for ministrar a adoração, eu só vou ministrar, eu só vou fazer o que eu já vivo com Jesus na minha casa. Glória a Deus. Amém? E isso serve também para os que estão aqui em cima. Porque não adianta eu querer fazer algo aqui que eu não vivo em casa. Glória Não a Deus. adianta eu querer fazer uma adoração que eu não faço em casa. Diga assim, não rola. Glória a Deus. Não flui. Amém? Glória a Deus. Isso me revela o quanto eu preciso me relacionar com Deus.
E parar de apontar o dedo dizendo, olha, o culto foi frio porque fulano está assim. Ah, o culto foi frio porque o pastor, não será o pastor, hein? A palavra não foi boa hoje. Eu acho que o pastor está meio triste. Glória a Deus. Eu não sei se você já participou, já estou acabando, de um culto onde a pessoa do teu lado está pegando fogo e você não está sentindo nada. Já? A pessoa do teu lado está quebrando as cadeiras, rodando, chutando, batendo a cabeça na parede. E você está indiferente. Não, mas o que essa pessoa está? Sabe o que é isso? É relacionamento. É oração, é tempo com Deus. Sabe? Se você se dedica em tempo com Deus, quem aqui foi chamado para a palavra? Para pregar? Quem aqui? Levanta a mão, só eu? Ninguém foi chamado para pregar aqui? Eu vou começar a orar. Para Deus levantar os pregadores? Vai lá, sem ser mãozinha de oração. Quem foi chamado para pregar? Levanta a mão, você está de jeans aí. Amém? Que glória a Deus por isso. Mas eu te pergunto, quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Ah, eu fui chamado para adoração. Glória a Deus por isso. Mas eu não sei tocar violão, não sei cantar, mas você já foi fazer aula? Não, não foi. Mas, amém, eu acredito que Deus te chamou para isso. Mas comece a dar passos para onde Deus quer te levar. Amém? Comece a dar passos para onde Jesus quer te levar. E tudo começa no relacionamento com Deus. Então hoje, essa noite em especial, o Senhor separou para restaurar o teu relacionamento com Ele. Então se há dias você não orava em línguas, hoje é o dia de você bradar. Se há dias você não orava, hoje você vai abrir a boca. Se há dias você não lia a Bíblia, hoje você vai chegar em casa, você vai ler. Se há dias você não se quebrantava, você não conseguia se arrepender, e arrependimento não é choro, arrependimento é entender que o que eu fiz já não me serve mais, que eu tenho um caminho novo para andar, um caminho agora de restauração de todas as coisas, aonde Deus é o primeiro no meu coração, aonde o Senhor é o primeiro no meu coração, aonde Jesus, Ele é o único Senhor e Salvador da minha vida, e eu preciso reconhecer isso. Não da boca para fora, não mais da boca para fora, mas entender que realmente o Senhor é um, mas entender que realmente o Senhor é aquele que vai me tirar da onde eu estou, sabe? E qual é o primeiro passo, Leandro? Qual é o primeiro passo para sair desse lamaçal, para sair desse lugar? Qual é o primeiro passo para eu sair desse marasmo, dessa lentidão onde as coisas não acontecem? O primeiro passo é voltar à casa do primeiro amor. O primeiro passo é voltar ao relacionamento íntimo e verdadeiro com o amado. Nós estamos muito próximos da vida de Jesus, e cada vez mais o Senhor tem pegado a sua noiva e preparado. Esse é o trabalho de todos os pastores, é preparar a noiva de Jesus. A Bíblia diz que Ele levantou uns para apóstolos, outros como profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o intuito de prepararem o corpo de Cristo. Eu vim lá de Poá, quase uma hora, para dizer para você que a verdadeira graça é voltar a se relacionar com Deus. A verdadeira graça não é a permissão para pecar. A verdadeira graça é se relacionar com Deus
e ser empoderado a não pecar. Então você vai parar de usar a graça para perdoar os seus pecados, e você vai começar a usar a graça para se relacionar com Deus. Se coloque de pé. Será que a gente pode cantar essa última canção de novo? Eu queria que você, no seu lugar, se você quiser se ajoelhar, você se ajoelha. Se você quiser vir aqui para frente para a gente orar por você, vem aqui que a gente ora. Fala assim: eu não tenho forças para orar, eu não consigo nem abrir a boca, mas eu preciso de uma oração. Eu preciso que hoje o Senhor restaure a minha vida. Eu preciso que hoje o Senhor restaure o meu relacionamento com Deus. Mas não se permita sair daqui e ir embora para sua casa da mesma forma que você entrou. Não se permita ir embora para casa sem que o Senhor toque o teu coração. Não permita com que você vá embora para sua casa sem que Ele fale com você. Essa noite é especial para você. O diabo não traz ninguém para a igreja. Se você está aqui, é porque Jesus te trouxe aqui. Se você está aqui, é porque Ele queria que você estivesse aqui.
você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que nada faço. Responde tão Eu encerro aqui a minha parte, Jesus.
Senhor faça o que eu não posso fazer. Essa obra é tua, Jesus. Essa obra é do Senhor. Comece a levantar sua voz em outras línguas. Comece a levantar sua voz e orar em outras línguas. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Se você estiver aqui, eu sei, eu peço pecado. Então deixe-me de ti, até que não haja mais espaço. Mas quando estou em tua presença, meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu penso no pecado. Então deixe-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, meu viver é transformado. é só na presença de Deus que nós somos transformados. Não existe outro lugar, não existe outra presença. Não existe. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Amém. Que Jesus te abençoe. Que eu tenha conseguido trazer algo de Deus para a tua vida no dia de hoje. Mas talvez de tudo que eu falei você não guarda nada. Queria que você guardasse uma coisa. Deus ama se relacionar conosco. Foi para isso que Ele veio. Para restaurar o nosso relacionamento. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Possamos ter entendido o seu reino para nós. Eu te agradeço pela vida do Leandro, Pai. Que o Senhor conceda essa unção e que o fogo do Senhor nunca se apague na cabeça dele. Que as brasas do seu altar estejam sobre a cabeça dele. Que as mãos dele continuam sendo abençoadoras e ele continue sendo voz profética nessa nação, no serviço do reino. Eu te agradeço por esse momento, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Você não errava, só sei. Glória a Deus. Servir, vou servir muito. Amém? Amém para o reino para servir. E o Senhor nos ensinou hoje que não tem como alcançar a graça sem experimentar o relacionamento com Ele. E a gente veio de uma série falando assim, em busca da presença. E talvez o Leandro teria que ter encerrado a série em busca da presença. Porque ele disse assim, você quer presença? Não tem como sem relacionamento. Amém? Quero convidar o pastor Paulo para encerrar esse culto.